Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento. E sempre com um convidado especial. O Brasil precisa urgentemente reformar a Previdência Social. O déficit previdenciário cresce num ritmo assustador. O regime geral da Previdência Social atende 38 milhões de beneficiários e tem um déficit de 270 bilhões de reais por ano. Já os regimes próprios dos servidores públicos e militares têm um rombo de quase 100 bilhões de reais anuais. A reforma aprovada em 2019 trouxe um certo alívio para as contas públicas e nos fizeram ganhar um tempinho aí para enfrentar novamente o tema. Mas o futuro já chegou devido a dois problemas. O primeiro foi a decisão do governo Lula de aumentar o salário mínimo acima da inflação e usá-lo como indexador da Previdência e dos benefícios sociais. Como nos lembra o Instituto Fiscal Independente, a IFE, do Senado Federal, cada R$1 de aumento no salário mínimo representa um aumento de 380 bilhões de reais nas contas públicas. O segundo problema é a demografia. Em 2010, havia 31 idosos para cada 100 crianças. Hoje, são 55, quase o dobro. Por isso, o próximo presidente da República não vai escapar da tarefa impopular de reformar a Previdência para evitar o colapso das contas públicas. Os primeiros efeitos deste colapso já são sentidos no bolso do brasileiro. O crescimento da dívida pública descontrolada pressiona a alta dos juros e a inflação, que se traduz em inadimplência recorde, empresas quebradas e alta nos preços de bens e serviços. E para tratar deste tema urgente, o meu convidado é Paulo Tafner, economista e presidente do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, o IMDS. Paulo, seja muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Muito obrigado, Dávila. É uma satisfação estar aqui com você nessa batalha inglória que é tratar da Previdência. Nós já tratamos essa batalha lá em 2017, 2018, começamos lá no governo Temer, convencendo os parlamentares a votar a favor da reforma. Exatamente. E é um tema recorrente, né? O Brasil tem se recusado a enfrentar a questão previdenciária com a sua total gravidade, né? Você mencionou aí, há um dilema no país que é uma conspiração, vamos chamar assim, feita pelas mulheres. As mulheres pararam de ter filhos. Hoje, das mulheres em idade reprodutiva, ou seja, dos 15 aos 44 anos, praticamente metade delas não tem filhos. 1/3 tem um filho. É verdade. E aí começa 15%, tem 2 filhos, 3 filhos é um número muito pequeno, é 8%, e 4 ou mais filhos são mais uns 3, 4%. Então, o fato é que a população brasileira deixou de ter aquele oxigênio que são as crianças geradas a cada ano, né? Então, o fato é que você mencionou aqui o número de idosos e crianças, o fato é que ainda estamos numa situação difícil, porém ainda confortável, mas daqui até os anos 70, e que está pertinho, são 30 anos, muito rápido, nós teremos uma situação absolutamente catastrófica. Nós teremos 1/3 dos indivíduos brasileiros comporão o grupo de 60 anos ou mais. Então, o país do futuro, na verdade, vai ser um conjunto de pessoas de cabelo branco país de um país de idosos. Então, essa é a realidade. E nós vamos ter uma situação em que teremos apenas 1,5 ativo para financiar cada inativo. Isso é insustentável, não tem como. Então, nós temos que fazer mudança. A demografia conspira contra o nosso sistema previdenciário, que é um sistema de repartição, que foi instituído no final do século XIX, na Alemanha, né? Era um sistema interessante. Isso foi um sistema que se espalhou pelo mundo, o Brasil incorporou, em que a geração de jovens e adultos financia os idosos.
e esperava no futuro, quando se tornasse idosa, ser financiada pela geração jovem. Isso ia muito bem, inclusive durante meio século funcionou muito bem. Teve o baby boom, né? O número de crianças explodiu, no mundo e no Brasil também, né? Nos anos 60, cada mulher no Brasil tinha 5 filhos. Então, era uma quantidade enorme de crianças sendo geradas a cada ano. Tudo bem que tínhamos um problema maior de mortalidade, enfim, mas isso foi reduzindo a mortalidade, tanto infantil quanto de idosos, de modo que o resultado desses vetores demográficos fez com que nós passássemos a envelhecer muito rapidamente. Aliás, esse modelo da repartição, como você bem colocou, isso foi inventado pelo Bismarck ainda lá no século XIX. Exatamente. E tinha a ver com uma época que a população de jovens era sempre muito maior que a de idosos. Exatamente. Agora, na hora que a demografia conspira contra nós e nós vamos ter muito mais idosos do que jovens, o modelo de repartição não para em pé. Exato. E aí nós temos de mudar para o modelo de capitalização. Explica para as pessoas o que é o modelo de capitalização, porque a ideia que tem é que capitalização é um negócio que vai custar no meu bolso e no dia que eu me aposentar não vou ter dinheiro. Explica um pouco para as pessoas. Veja só, a capitalização, a ideia principal é que você não vai fazer poupança para financiar outras pessoas. Você vai financiar a poupança para financiar você mesmo quando você lá no futuro ficar idoso, quando você não tiver mais condições de oferir renda pelo seu trabalho. Então, é um esforço de poupança ao longo de uma vida. Isso é aplicado num fundo, esse fundo rende um pouco mais, um pouco menos, tem que ser regulado, tem que ser muito bem administrado, obviamente, mas isso faz com que você possa planejar a sua aposentadoria. Da pessoa pobre à pessoa rica, isso poderá ser feito. E veja, é óbvio que há situações em que será necessário, para que aquela camada da população extremamente vulnerável, será necessário a sociedade aportar algum recurso para constituir poupança. Isso já existe, então não há problema nenhum, para que tenha uma garantia de uma renda mínima quando ficar idoso. E feita essa garantia, dali para cima, você vai receber segundo o seu esforço de poupança, tá certo? Isso é muito criticado, digamos assim, pela experiência chilena, que foi a primeira grande experiência de capitalização no mundo. Uma coisa inovadora, extremamente assim, revolucionária, mas que padecia de alguns males. O modelo chileno era um modelo do império do indivíduo. Cada indivíduo era dotado, supostamente, de capacidade para planejar a sua aposentadoria. Os estudos posteriores mostraram que isso não ocorre. O jovem, por exemplo, ele tem viés de curto prazo, ele acha que ele é imortal, que a aposentadoria é uma coisa distante, muito distante, que ele nem está aí. Enfim, então você cria problemas quando você cria um sistema em que o cidadão é que vai cuidar da sua aposentadoria. Quero dizer com isso o seguinte, Davi. No modelo chileno, cada indivíduo escolhia quanto ia poupar, quando ia poupar, de que forma ia fazer a sua programação. Então, veja, se não for um depósito compulsório, o cara tem aniversário da filha. Vai gastar esse mês eu não vou poupar, mas no mês que vem é o Natal, também não poupo mais. Depois tem as férias das crianças. Então você não poupa. Então a incidência contributiva no Chile era de 4 meses a cada ano. Você não constitui poupança. Entendi. Então o que aconteceu? O tempo passou e você viu os idosos recebendo muito pouco. Não é porque tivesse alguma safadeza no sistema, nada, é porque o sistema era feito imaginando que as pessoas tivessem, digamos, essa racionalidade econômica e disciplina de faça chuva ou faça sol, ele todo mês fazer a sua poupança. Isso não ocorre. A segunda coisa que tinha no sistema chileno, que eu acho que não é muito praticável no Brasil, é que não tinha contribuição patronal para a Previdência. Eu acho que temos que ter no Brasil, tá?
Então, tem que ter uma contribuição patronal para auxiliar, constituir um fundo razoável para garantir a aposentadoria dos indivíduos, entendeu? Muito corretamente, a gente já está desenhando coisas no sentido de reduzir o custo também do trabalho. Ou seja, é uma espécie de FGTS, mas só que quem administra é a pessoa que vai escolher onde ela quer aplicar o dinheiro, não é o Estado. Sim, exatamente. É exatamente um FGTS que você só pode tirar quando se aposentar. Sim. Tem isso também, não tem... vou comprar casa. Não interessa, aquela poupança não é para casa. Você administra, você tem informação mensal um extrato bancário, não precisa ser físico, na internet você vai ver quanto você tem. Muito bem, e você pode fazer migração de um fundo para outro. A nossa proposta é que isso seja feito anualmente. Não dá para todo mês trocar de fundo, mas seja feito anualmente, você escolha um gestor. De modo que ele poderá constituir essa poupança ao longo de uma vida inteira de trabalho, com aportes também do empregador, entendeu? Isso faz com que o volume de recursos aportados seja suficiente para que ele possa usufruir de uma aposentadoria decente. Então, é isso que nós temos que fazer, desenhar. Não é fácil, porque ao criar a capitalização, você retira recursos do depósito para manter o passivo da repartição. Então, tem uma engenharia financeira e temporal a ser feita para implementar um modelo de capitalização no Brasil. Normalmente, as pessoas se referem a isso como custo de transição. Ele é alto, eu não gosto desse nome, mas enfim, é o custo de transição. E ele é muito alto, dependendo da forma que você for fazer a capitalização. Lá em 2018, quando nós apresentamos uma proposta com Armínio Fraga e outros pesquisadores, uma proposta que ficou conhecida como Armínio Tafner, nós tínhamos lá a capitalização. Era uma capitalização que era implementada, então, formalmente em 2019, só entraria em vigor em 2030. Até lá a gente ia preparando os mecanismos para reduzir esse custo de transição e entrariam os primeiros jovens, seriam aqueles nascidos a partir de 2014. Então, só para esse grupo é que começaria a capitalização. Você ia ter uma perda de arrecadação, mas não nos primeiros anos, porque a capitalização se aplica a um valor maior do que o salário mínimo. Então, você teria muito pouca perda de arrecadação nos primeiros anos. Mas, ao mesmo tempo, era um tempo suficiente para que o custo do sistema antigo começasse a reduzir. De modo que, no futuro, a gente poderia reduzir as alíquotas de contribuição patronal, que é uma demanda legítima, correta do setor empresarial, porque é muito caro contratar gente no Brasil. Só de custo previdenciário é 20% da folha. É verdade. Agora, Paulo, por que a história da capitalização foi logo bombardeada pela classe política? Por que a classe política vê esse negócio como um bicho-papão? Veja, tem dois tipos de argumentos. Em 2019, chegou a ser apresentada a proposta de capitalização. Apesar da minha enorme admiração pelo ex-ministro Paulo Guedes, ele insistiu numa posição que, de certa forma, inviabilizou o andamento disso. Ele não queria contribuição patronal, ele não aceitava isso. Isso tornou inviável no mundo político a continuidade da discussão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que... Ou seja, ele só deixava o trabalhador pagar e não tinha um empresário, e isso tornou-se impopular no meio político. Exatamente. Os políticos disseram, não é possível. O empregador tem que pôr alguma coisa nessa poupança. Eu acho que tem que pôr mesmo. Não os 20%, que é muito caro. Mas nós vimos, já simulamos, que um sistema de capitalização em equilíbrio, a alíquota do empregador vai ser de 8%. É menos da metade dos atuais 20%. 7,5% a 8% você mantém esse sistema em operação. Não agora, passada a transição. É um horizonte maior, mas é possível ser feito. De modo que nós temos que convergir para uma postura e uma proposta nessa linha, que tenha a participação do empregador
e, ao mesmo tempo, tenha o compromisso de reduzindo as alíquotas em função do desempenho do sistema anterior, cujo déficit vai crescer um tempo e depois vai cair, porque esse sistema vai morrendo, né? Ninguém mais entra nele. Então, só falta o estoque, tem que limpar o estoque. Então, quanto tempo seria essa transição? Olha, a gente, em 2018, quando a gente desenhou isso, começaria em 2030, a nossa projeção que dos anos 2050 e 2060, no meio disso, 54, já o sistema antigo estaria em extinção definitiva, tá certo? De modo que demora uns 20 anos, 25 anos para fazer essa transição sem pressionar demais as contas públicas, certo? Porque senão você pressiona demais as contas públicas. Então, nós bolamos assim uma coisa, em torno de 25 anos resolve o problema. Agora, eu já não sei se 25 anos são suficientes. Eu realmente não sei. Nós estamos avaliando o nosso sistema agora, porque ele piorou em relação ao que era antes, por conta exatamente desses aspectos que você mencionou. Em particular, nós tivemos o crescimento do salário mínimo em taxas reais expressivas, e vamos continuar tendo, ao que tudo indica, de modo que isso pressiona demais o equilíbrio do regime geral de previdência social. E é tão grave, que você mencionou o déficit do RGPS. Esse não é o déficit, digamos assim, quando você olha dinamicamente. Isso é num ano. É verdade. Ele cresce mais ou menos 60 bi por ano. É composto. Então, é uma coisa que nem era a população chinesa, né? Você não conseguia terminar de contar. Agora já equilibrou. Mas, de toda forma, ele vem crescendo 50, 60 bilhões por ano. Isso significa que nós vamos chegar, e não demora muito, a um custo previdenciário acima de R$1 trilhão, com déficit em torno de 500 bilhões de reais, muito proximamente. Só para vocês terem uma ideia, aqueles que nos ouvem, um de cada 2,5 benefícios, ou 4 em cada 10 benefícios estão indexados ao salário mínimo. Isso está crescendo, Daqui a pouco nós vamos ter uma quantidade que é 60%, 70% de todos os benefícios são indexados ao salário mínimo. Porque quando o salário mínimo aumenta em termos reais, pensa bem, ele atinge todos aqueles que ganham o salário mínimo e mais alguns que estão muito próximos. Porque o reajuste dado a esses que estão muito próximos fica inferior ao salário mínimo. Então você tem que subir, e esse cara que não era salário mínimo passa a ser salário mínimo. Então, o número de beneficiários do salário mínimo vai crescendo a cada aumento real do benefício do salário mínimo. Além dessa pressão fiscal, há um impacto muito deletério, que eu chamo de justiça social e de, digamos assim, compromisso social. A coisa mais comum que se ouve no Brasil afora é o cara dizer: eu me aposentei com 6 salários mínimos e hoje eu ganho 3 salários mínimos. Me roubaram, É a coisa mais comum que se ouve. Faz qualquer programa no Brasil, consulta, você vai ouvir isso. Esse é um sentimento muito negativo. Ninguém roubou ele, não. O fato é que o salário mínimo cresceu tanto que, expresso em salário mínimo, a aposentadoria dele caiu à metade. Tá certo? A gente tem que lembrar que de 94 para cá, o salário mínimo, ele dobrou de valor, mais que dobrou de valor. Então, é uma coisa que impacta essa sensação do aposentado, entendeu? E é um sentimento de, digamos assim, disrupção social. Ele se sente traído pelo país. Isso não é bom. Não é bom. Você vai juntando gente ressentida. Isso. Então, nós temos que equilibrar isso aí. Acabar com esse populismo de aumentar o salário mínimo. O salário mínimo real, ele, ao ser aumentado, ele não atinge mais os pobres, que é outra falácia. Ele não ajuda os pobres.
porque quem ganha salário mínimo já está muito além da linha de pobreza. Então, se aumentar o salário mínimo, você não tira nenhum pobre da pobreza, porque o pobre ganha menos que isso, entendeu? Mas tem um discurso, né? O discurso, salário mínimo. O fato é que tem pouca ciência e muita política nisso. Mas, Otávio, uma coisa importante é, será que o próximo presidente da República terá coragem para deixar de usar o salário mínimo como indexador de benefícios sociais? Porque, de fato, o salário mínimo deve ser um indexador do mercado, mas não dos benefícios sociais. É possível substituir isso? Veja, há uma questão jurídica. A Constituição, acho que no artigo 203, eu não sou advogado, enfim, mas acho que no artigo 203, ela faz referência que o benefício mínimo será o salário mínimo. Então, o salário mínimo é um indexador. Eu, pessoalmente, proponho a revogação desse artigo. Em realidade, praticamente nenhum país do mundo indexa benefício previdenciário ao salário mínimo. Você tem em alguns países do mundo algumas garantias, mas não são todos e nem tampouco é a maioria dos países, que garante que os benefícios previdenciários sejam reajustados pela inflação do ano anterior. Volto a repetir, alguns países não é sequer a maioria. Tá? A Argentina, por exemplo, o Milei, ele não está reajustando benefícios previdenciários. As aposentadorias em termos reais caíram. Ele falou, não, eu vou controlar a inflação, e uma vez controlada a inflação, acabou, é tão baixo que não precisa reajustar. Mas nesse ajuste, que já comeu uns 40%, o benefício previdenciário na Argentina caiu. Isso reduziu a pressão sobre as contas públicas. Eu não acho que o ajuste fiscal deva ser feito em cima de aposentado. Mas, por outro lado, eu não acho que aposentado tem que ter ganho real. Não faz o menor sentido. Uhum. Você tem situações econômicas em que o trabalhador está tendo perda real e o aposentado está tendo ganho real. E quem sustenta o aposentado é o trabalhador ativo. É uma coisa esquizofrênica. Mas nós temos que superar isso no Supremo. O Supremo terá que olhar com cuidado, com atenção, desde que haja uma garantia de reposição dos benefícios previdenciários e assistenciais, para que a gente não faça ajuste em cima de velhinho, tá certo? Então, tem que tomar um certo cuidado. Eu, pessoalmente, venho propondo já que a gente crie dois novos conceitos ligados à previdência e assistência. É o piso previdenciário e o piso assistencial. Nenhum dos dois indexado ao salário mínimo. Tá certo? Nenhum dos dois indexado ao salário mínimo. O salário mínimo deve ser uma instituição restrita ao mercado de trabalho. Ele tem que ser flexível. Exatamente. Ele tem que ser... Veja, eu até acho que um salário mínimo nacional é um pouco exagerado para o país. As realidades de mercado de trabalho no Brasil, que é um país continental com tantas diferenças regionais, que é um crime nós fazermos um salário mínimo que seja nacional. Nós estamos terminando um trabalho no INDES que mostra claramente que, para os estados do Nordeste e do Norte, o salário mínimo tem um efeito negativo no mercado de trabalho. Uhum. Quando o salário mínimo sobe, você aumenta o desemprego e a informalidade. Porque as empresas, a grande maioria das empresas locais, não tem condições de pagar o salário mínimo. Então, você gera desemprego e informalidade. Deveríamos ter, como já tivemos no passado, salários mínimos regionais diferenciados, tá certo? No caso de São Paulo, não tem muito impacto. No caso, talvez, de Minas, muito pouco impacto. Mas nos estados do Norte e Nordeste tem um impacto muito grande e negativo. Isso é importante. Agora, isso é contraintuitivo na lógica do político, né? Ele acha que isso é uma coisa que beneficia geralmente os mais pobres. É um engano. Agora, o que a gente tem que levar é informação qualificada para os políticos. Os políticos são muito sensíveis. Sim. E eles, com bons argumentos, eles aceitam mudar, inclusive, de opinião, sem nenhum problema. É a minha experiência.
eles têm digamos, um apriorismo, que é muito calcado naquilo que, com uma certa frequência, é difundido numa certa mídia um pouco irresponsável, meio oba-oba, sabe assim? Não, o salário mínimo é bom, crescer, sem qualquer análise mais profunda, entendeu? Eu gostaria que o salário mínimo crescesse 20% ao ano. Agora, tem que ter condições econômicas. Esse salário mínimo, em tese, ele expressa o ganho da produtividade média da economia. Ora, se a gente não cresce a produtividade, pelo contrário, a produtividade brasileira anda de lado há 30 anos. É isso aí. Não é à toa que nós caímos drasticamente quando você olha a nossa posição no mundo em PIB per capita. A gente era, nos anos 80, estava na posição 40 e pouco, estamos na posição 87. Caímos 39 posições, segundo o estudo do FMI. Então, a economia do Brasil é a nona do mundo. Mas nós somos um povo pobre, porque a renda per capita média do brasileiro é baixa. Pega, por exemplo, o Chile nos anos 80. Nos anos 80, com Pinochet lá, o PIB per capita do Chile era 75% do PIB per capita brasileiro. Hoje, o que é? É o dobro. Um chileno médio é 2 vezes mais rico que um brasileiro. A Coreia do Sul... 3 vezes mais rico. 3 vezes, e era metade do PIB per capita brasileiro. Eu acho que eles estão certos e nós errados. Desculpa. Eles ficaram ricos e nós não, entendeu? Eu acho que nós fizemos mal o dever de casa. Otávio, você está tocando num ponto fundamental, né? Parte desse ajuste da conta também tem a ver com ganho de produtividade. E o Brasil não ganha produtividade há 30 anos, né? Essa é uma questão brutal, ou seja, o salário sobe mais que a produtividade e acaba tendo esse impacto negativo que você bem disse, né? Exatamente. E como é que é essa agenda de aumento de produtividade do Brasil? Olha, eu ando um pouco preocupado. Por quê? Nós temos que reconhecer que a partir de meados dos anos 90, em particular nos governos do Fernando Henrique, e um mérito especial ao ministro Paulo Renato, falecido Paulo Renato, saudoso, fez uma bela gestão no Ministério da Educação, nós superamos um problema que para os mais jovens é inimaginável. Você deve se lembrar da época em que as mães faziam filas de madrugada nas escolas para conseguir uma vaga para o seu filho, porque não tinha vaga para o filho, tá certo? Isso acabou. Isso é um mérito. Pelo contrário, está sobrando vaga. O estado do Mato Grosso do Sul desativou mais de 20 escolas, porque não tem aluno. É uma consequência daquela revolução feminina, não tem mais aluno. Queda de demografia, queda de criança. Então a população e idade escolar vem caindo. Só para vocês terem uma ideia. Até o ano 2004, nascia no Brasil, a cada ano, 3 milhões e 300 mil crianças, aproximadamente. 3 milhões e 300. Hoje já nasce 1 milhão e 600. Nossa. E vai cair para 1 e 100. Vai sobrar escola. Vai sobrar escola no Brasil. Quem quer uma escola? Vai ser aquele programa de liquidação. Entendeu? É uma boa oportunidade para melhorar a qualidade. Mas o fato é, Davi, que, e isso é triste, a educação no Brasil, pública, né? Quero dizer pública, ela é, de forma geral, muito ruim. Muito ruim. Não sou eu que estou dizendo isso, são os exames nacionais e os exames internacionais. Você pega o PISA... O Brasil está parado desde o começo dos anos 2000. Ele só melhora a posição. Melhorou. Melhorou. Não é porque ele teve melhoria de nota, é porque entrou um país pior que o Brasil. Então ele melhora relativamente. Ele era o antepenúltimo, agora ele está na posição 5 acima. É porque entraram 3 piores, entendeu? É muito ruim. E começa muito ruim na alfabetização. Nós temos um desafio enorme que é a gente enfrentar a questão de alfabetização no Brasil. Alfabetização infantil, plenamente as crianças alfabetizadas até os 8 anos de idade. Isso é fundamental. Mas, aparentemente é simples, mas não é.
O único estado que está tendo sucesso na alfabetização infantil é o Ceará. Isso começou em Sobral, se espalhou para os municípios em volta e envolve uma discussão que no Brasil, lamentavelmente, é ideológica, não deveria ser. O fato é que, se você for a Sobral, eles não dizem propositalmente, mas tudo que é feito em Sobral é a adoção do método fônico de alfabetização. Em contraposição ao chamado método global. O João Batista Oliveira defende com unhas e dentes e não é escutado. O fato todo é que o método global ele tem se revelado um fiasco na alfabetização, e não apenas no Brasil, no mundo. Tanto é assim que todos os países que um dia ousaram adotar o método global voltaram atrás. É verdade. E hoje adotam o método fônico. A ciência, inclusive, a neurociência mostra que o desenvolvimento cerebral de uma criança ele é totalmente aderente ao método fônico. O método fônico é aderente a esse desenvolvimento. E a gente olha, você tem filho, eu tenho filho, tive filho, enfim, você vê, ele aprende som, começa o som básico. Ele não começa falando palavra, é som. É repetição do som, é associação posterior do som, tá certo? O fonema, a um grafema, a um símbolo. E a partir daí a constituição da sílaba. As crianças são, naturalmente são assim, não precisa. Mas, lamentavelmente, no Brasil, a discussão desses métodos, que no mundo inteiro passou a ser uma discussão pragmática. Olha, o que funciona melhor? Esse aqui é esse. Então nós vamos adotar esse. No Brasil, essa discussão assumiu uma característica muito negativa. É assim, quem defende o método fônico são os reacionários, e quem defende o método global são os moderninhos, né? Os de esquerda, os progressistas e tal. O fato é que eu costumo dizer, até Cuba usa o método fônico. Curioso, né? Até Cuba. Tem que ir lá fazer uma reprimenda ao Partido Comunista lá de Cuba, porque eles usam um método fônico. Estados Unidos, método fônico, Inglaterra, França, Espanha, todos os países. E no Brasil não passa. Inclusive, se você olhar o último documento do Ministério da Educação, é de chorar, porque eles associam a alfabetização, a ideia de, desde cedo, não ensinar as crianças a lerem e a escreverem, mas a serem cidadãos participativos conscientes. Como é que você vai fazer um cidadão participativo consciente com uma criança de 6, 7, 8 anos? Isso é uma coisa, assim, é de chorar. O fato é que o último resultado que nós temos de alfabetização e dos anos iniciais de alfabetização e ensino fundamental são tristes, porque metade dos alunos não aprendeu a ler e escrever. É verdade. Não, e piorou na pandemia e não recuperou. Ainda tem um déficit desde a pandemia. Agora, não só a alfabetização é ruim, mas nós temos um outro problema muito sério, que você sabe muito bem, que é a grande evasão escolar no ensino médio. Né? Hoje nós temos 46% dos jovens abandonam o ensino médio antes da conclusão. Aí também nós vamos ter que começar com a educação profissionalizante, ensino técnico, mais para poder manter esses jovens na escola, né? O Brasil é um país, assim, muito curioso, sabe? Em geral, nós somos um país de gente pouco letrada. As pessoas leem muito pouco, basta ver o que é o mercado editorial no Brasil. As pessoas se informam muito pouco, mas nós criamos no Brasil uma cultura de ensino enciclopédico. Então tem que fazer universidade, tem que fazer... E ninguém se preocupou em dotar as crianças e jovens de instrumentos, de ferramentas adequadas para a compreensão e resolução de problemas e para o mundo do trabalho. Tá certo?
Então você cria pessoas que são não apenas analfabetos funcionais, como são trabalhadores disfuncionais. Os trabalhadores não têm domínio sobre o ofício que eles exercem. Pega quantos mecânicos nesse país têm domínio técnico do trabalho que eles fazem. Muito pouco. Quantos eletricistas? Entendeu? E aí, mundo afora. Isso faz com que a renda dessas pessoas, ao longo da vida, seja muito restrita. Agora, Paulo, no fundo, por trás de tudo isso, tem uma ideia de um nacional-estatismo. Sim. E isso traz esse assistencialismo do Estado, que, na verdade, faz com que nós percamos a noção disso. Primeiro, do senso de urgência das reformas que nós temos que fazer, que competição é saudável, concorrência saudável é importante, né? Então, será que nós vamos conseguir fazer essa mudança cultural? Porque a impressão que eu tenho é que vem uma nova geração, e você trabalha bastante com estados e municípios, sim, de jovens gestores que têm essa cabeça de política baseada em dado em evidência e tal. Sim. Então, você acha que é uma mudança geracional que vai fazer essa transformação? Eu acho que os jovens gestores estão cada vez mais empenhados em definirem políticas públicas baseadas em evidência. E há alguns trabalhos, inclusive acadêmicos, que mostram que boas evidências impactam na decisão do político gestor, ou seja, do prefeito, do governador. Então, é necessário que os gestores técnicos levem aos prefeitos, aos governadores, critérios e proposições técnicas baseadas em evidências. Então, à medida que isso aumentar, deve ser crescente a adoção de políticas por parte do político que sejam mais aderentes a esse princípio. Normalmente, a gente fala, o prefeito... Não, o prefeito se vê diante de uma situação, normalmente assim, tem que apagar um incêndio. Aparece uma proposta lá que resolve, ainda que tenha um monte de efeito colateral negativo, aquele problema, ele faz. Eu não acredito que exista um prefeito que queira o mal do seu povo. Esse é um psicopata. Pode ter o prefeito, o governador, que é o bem do seu povo, tá certo? O que ele é mal orientado. Mal orientado. Nós fomos fazendo política pública sem nenhum critério, sem nenhuma racionalidade. E como tinha ainda muita gordura para queimar, ou seja, muita expansão fiscal, a gente foi gastando dinheiro atrás de dinheiro com política sem testar se funciona, se não funciona. O fato é que hoje você tem no Brasil um monte de programas que transferem renda, que tem subsídios, e nada disso foi avaliado se funciona, se dá certo, se é positivo, se o saldo é positivo, se é negativo, se não é nada. Veja só, nós temos... Foi criado o abono salarial há muitos anos atrás. Já está mais do que demonstrado que o abono salarial é um desperdício de recursos e é mal focalizado. Mas gasta-se uma baba com esse recurso. E passa governo, sai governo e ninguém mexe nisso. Aliás, na proposta lá de 2018, 2019, a gente propunha acabar com o abono salarial. E assim tem vários programas, tá certo? Que tem que ser redesenhados. Para que a gestão pública possa ser mais eficiente e se concentrar naqueles setores de atividades que são tarefa típica de Estado. Por exemplo, prover uma boa educação, tá certo? Agora, eu te confesso que existem forças políticas poderosas, por outro lado, que têm uma visão muito antiquada, muito estatizante do processo de desenvolvimento econômico do Brasil. Eu costumo dizer, já falei isso, a respeito de alguns políticos, inclusive o nosso presidente da República, que ele quer o bem para o país. Eu imagino, todo presidente quer. Mas ele é um político que tem a cabeça de ontem pensando anteontem.
entendeu? Não dá certo. Não dá certo. Não funciona mais. Entendeu? É o cara que está pensando em pegar a televisão com aquele botãozinho de seletor de canais, quando você tem hoje o controle remoto e daqui a pouco vai ser por voz. Aquela solução não funciona mais. Então, mas isso não é exclusivo dele, não. Tem muitos políticos que pensam assim, que acham que o Estado tem as proeminências. O Estado não é aqui, em qualquer lugar do mundo. O Estado é aquele estorvo aceitável. Tá certo? A gente aceita o Estado exatamente para não ter a barbárie. Mas nada além disso. Quando o Estado começa a se meter demais na vida das pessoas, querer conduzir a economia, querer determinar o que você deve ou não deve fazer, o que a gente vê é, digamos assim, a ascensão de dois processos: a ruína econômica e as ditaduras. É isso aí. Lamentavelmente, eu acho que nós estamos numa encruzilhada para o país. Agora, o Brasil só faz grandes reformas quando está nesta encruzilhada, ou à beira do precipício, ou vivendo uma crise iminente. Foi assim com o Plano Real e provavelmente vai ser assim a partir de 2017, ou seja, de 2027. 2027 vai ser isso, porque nós estamos à beira, já está anunciada a crise fiscal em 2027. Até a ministra falou. Até o ministro reconhece, então nós vamos ter um presidente que vai ter que tomar essas atitudes impopulares. Né? Você acha que aí, se houver um presidente da República com essa disposição, ele tem que tomar essas decisões logo no primeiro mês de mandato, porque senão ele vai perdendo essa aderência do Congresso Nacional, né? Sim. E como reverter medidas absurdas que estão sendo tomadas agora? Por exemplo, estão passando uma PEC para legalizar o calote do precatório. É um negócio, assim, inacreditável. Veja, nós vamos ter que remar muito para corrigir erros e defeitos que foram sendo criados nos últimos anos. Mas eu não estou convencido que, mesmo diante da iminência de um risco, entre aspas, catastrófico, um risco muito severo, qualquer que seja o presidente, ele vai tomar medidas para sanear o problema. O que eu vejo na história dos países é que, mesmo diante dessas situações, alguns governantes optaram pela mediocridade. E, obviamente, aderiram naquele roteiro que eu te falei. A decadência econômica e uma ditadura, um autoritarismo muito profundo. Então, eu não estou convencido que todo e qualquer presidente eleito no Brasil vá fazer isso, não. Tá certo? Alguns acreditaram, de boa índole, de bom coração, de bons princípios, que o Lula 3 seria um governo fiscalmente responsável. O resultado está aí. Ele só não está pior porque houve enorme aumento da carga tributária. Eu acho até estranho que o setor empresarial brasileiro tenha aceitado isso. Um enorme aumento da carga tributária. E mais, sendo chamado de bandido e ladrão. Então, eu fico espantado como é que as pessoas apanham na cara e ainda depositam alguma crença. O Lula poderia ter sido e ter feito um governo fiscalmente responsável? Poderia. E o Brasil poderia estar crescendo de forma sustentável e ele colheria grandes louros por conta disso. Mas não fez. Ele não fez e eu acho que ele não enganou ninguém, não. Não houve... Me perguntaram se isso era estelionato eleitoral. Acho que não. Ele jamais disse que faria. Alguns acreditaram de boa fé que ele faria. Eu não, mas alguns acreditaram que sim. Ele não fez. Aliás, o que ele disse que ia fazer. Já largou com a indexação do salário mínimo acima do ganho real e, além de tudo, voltou gastos obrigatórios de saúde e educação, que na largada já... Não, e ganhou um cheque fiscal em branco de 180 bilhões de reais. Da PEC da transição, exatamente. E aquilo virou patamar. Ele não virou uma coisa excepcional que... Não, aquilo virou patamar, tá certo? Agora...
Mas essa geração dos bons governadores, aí, por exemplo, os pré-candidatos, os presidenciáveis, Sim. são todos governadores que, eu digo que é artista com obra feita, né? Obra feita e obra boa, obra que mostra racionalidade, aprovar reformas importantes. Então, eu acho que sim. Todos os governadores, todos eles, hein? Esses jovens, eles fizeram, por exemplo, reforma da Previdência no sul. Exatamente. O Caiado foi o primeiro a fazer reforma da Previdência, o primeiro Estado, né? De forma ousada, corajosa. Ele fez teve uma bela gestão. A gente tem que se lembrar, a Goiás estava com salário atrasado quando o Caiado foi eleito, né? 2 meses de salário atrasado. E ele pôs as finanças em dia. A secretária dele, a Cris Smith, fez um belo trabalho com todo o apoio do governador. Ele conseguiu gerenciar aquilo, modernizou o Estado vem crescendo. É um Estado que ele se empenhou muito para ter uma segurança pública firme e colhe os benefícios dessa política. Enfim, você tem o governador lá do Sul, o Eduardo Leite fez também reforma, inclusive dos militares, que era uma coisa... Então, é um político corajoso, moderno, enfim. Você tem o Zema, que não fez exatamente reforma, mas não por vontade dele, que não tinha maioria na Assembleia. Ele foi boicotado pela Assembleia Legislativa, mas tentou. Você tem o Tarcísio de Freitas, que está fazendo um bom governo. Então, tem bons governadores. Ratinho Júnior encarou no Paraná também. Exatamente. Grande mudança na educação. Lá enfrentou o corporativismo na educação. Então, você tem alguns bons exemplos aí. E eu espero que, o público decida com sabedoria, né? Eu não sei como é que é a política, eu não ando muito nesse seara, mas eu imagino que a gente tenha opções. Agora, não é certo que qualquer que seja o presidente eleito, ele vá caminhar no sentido de modernizar o país institucionalmente, corrigir os problemas e preparar o país para um crescimento sustentável. Eu não tenho essa certeza. Agora, é interessante, né, que nós tivemos o presidente Fernando Henrique e o presidente Michel Temer, o outro também que conseguiu angariar pouco tempo, né? Pouco tempo, e um presidente que teve índices altos de impopularidade, mesmo assim conseguiu andar com as reformas importantes. Né? Então, tem que ter essa habilidade de saber o que tem que fazer e como fazer, ou seja, ter o apoio do Congresso. Sim, e ele é um político muito hábil, né? O presidente Temer, ele fez num curto espaço um governo muito competente. E eu aqui do baixio da minha ignorância política, me entristeceu muito aquele episódio que aconteceu com ele, que cada vez mais mostra-se infundado, feito por gente da pior qualidade, que atrapalhou o país, entendeu? O país teria dado uma guinada muito positiva. Enfim, mas eu até brinco, viu, Davi? Os presidentes temporários fizeram muito bem ao país. Eu acho que assim a gente devia eleger e depois empichar. Porque, veja só, o Itamar Franco, né? Ele foi no governo dele que foi feito o Plano Real. Queiramos nós ou não. E tem todo o mérito técnico e habilidade política do Fernando Henrique, mas se o Itamar não peitasse o risco político, não tinha Plano Real e não tinha Fernando Henrique na história do... Se não acertasse o quarto ministro da Fazenda, a gente estava perdido. Ele fez, né? Ele teve coragem, foi e bancou o Fernando Henrique. A gente tem que se lembrar que o Fernando Henrique, naquela época, ele não seria eleito senador em São Paulo. É verdade. Ele era uma carta meio fora do baralho. Então, deve-se muito ao Itamar Franco. Posteriormente, vem o Michel Temer, que também é um político assim, mais velho e tal, sem grande popularidade, né? E faz um belíssimo governo. Então, eu acho que esses dois presidentes digamos acidentalmente, como era o livro do Fernando Henrique, era esse, presidente por acidente. Eles fizeram um bom trabalho. E eu acho que a história brasileira tem mostrado que a boa gestão fiscal garante ao governante uma excelente política social. E é isso que esses governantes têm que internalizar. A boa gestão fiscal vai dar a eles
um instrumento poderoso de fazer boa política social. E para que eles tenham também a sua eleição política, querem ganhar votos, enfim. Então, para que eles façam bem a política social, eles têm que fazer muito bem, muito melhor uma política fiscal. Agora, Tafner, eu quero que você comente o dilema Milei. Porque o Milei veio com uma ideia que eu achei extraordinariamente simples, mas bombástica. A ideia é o seguinte: não existe mais espaço para mudanças graduais na América Latina. O presidente tem que assumir e tem que descarregar no Congresso todas as medidas. E foi exatamente o que ele fez. Ele tinha lá 600 decretos prontos. Quando soltou os 600 decretos, desorganizou os lobbies. Eles não sabiam qual era a matéria importante que o governo... Porque se tentar fazer uma reforma de cada vez, o lobby captura público e privado e destrói, como nós mesmo vivemos a questão da Previdência. Exatamente, né? Então, você acha que nós vamos ter que ter um presidente nesse sentido, à la Milei, que tem essa ousadia de propor não uma ou duas reformas, mas um conjunto extraordinário de medidas e reformas para poder desorganizar esses grupos de pressão que capturaram o Estado? Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu gostaria muito, dada a urgência e a gravidade da situação brasileira. Mas eu confesso que eu ando meio preocupado. Um Milei, por exemplo, não seria um candidato elegível no Brasil. Nos atuais ventos autoritários, um candidato como Milei, ele seria caçado durante a campanha. Aquela coisa, lá fora, muerte. Ele seria caçado. A política, esse é o Milei, mas eu acho que políticos um pouco mais antigos, como um Brizola, por exemplo, seria caçado hoje em dia. Sabe, pela exposição, pela... Né, assim, a coisa enfática ao falar, ele não disputaria, lamentavelmente. Eu acho que se criou na política brasileira uma coisa horrorosa, que é uma certa higienização dos políticos, que tem que se comportar de um jeitinho A, B ou C, porque senão ele está fora do cardápio. Eu acho isso muito ruim, porque o Milei está fazendo muito bem a Argentina. Eu tive longas conversas com meu amigo Fábio Giambiase, que não é argentino, todo mundo acha que ele é brasileiro, mas cresceu na Argentina, então o pai era argentino, e ele era muito mais desconfiado do Milei do que eu. Eu falei, esse cara vai fazer um bom governo. Ele está enfrentando todos os problemas, ele vai atacar os lobbies organizados, e vai fazer da Argentina uma potência, se ele governar. Está aí o resultado. A economia latino-americana que mais está crescendo, tem tudo para crescer. Tudo, tem potencial, tem matéria-prima, tem solo. O Brasil, da mesma forma, tem tudo para crescer. Agora, tem que enfrentar os lobbies. Eu acho, e aí você tem razão, veja, eu estou na sua tese, não foi eu que criei, não. Eu acho que tem que ser um jogo mais bruto, de colocar tudo na mesa e falar, nós temos que discutir esse país. Eu até acho, para dizer a verdade, eu ando pensando nisso, que talvez o Brasil precise de uma nova Constituição. Talvez vai chegar o momento em que nós teremos que discutir uma nova Constituinte. Por quê? Apesar dos ganhos da Constituição de 88, ela é um monstro, digamos assim, totalmente esquizofrênico. Ela é montada de tal forma que ela não para em pé. Ela dá um monte de direito e nenhuma responsabilidade. Ela dá um monte de direito e não dá mecanismos para gerar riqueza, para garantir esses direitos. Ele é toda desenhada meio parlamentarista, mas preserva o presidencialismo. Então, ela define conceitos muito abstratos que qualquer juiz, por mais boa vontade que tenha, ao interpretar segundo o seu juízo, cada um define de um jeito. Então, esses conceitos têm que ser limados da Constituição. A Constituição não pode ter isso. Então, além do que, ela cristalizou privilégios inaceitáveis para uma sociedade moderna, dinâmica, competitiva, entendeu? Eu sempre fico pensando qual Constituição do mundo tem um colégio que está listado na Constituição, como é o Pedro II. É verdade.
Qual? Me diga uma Constituição. Qual Constituição do mundo define uma jornada de trabalho específica para uma única categoria, que são os bancários? Sabe, você olha e fala assim, isso não está bem feito. Ela marcou a época da transição democrática no Brasil e não faz o menor sentido no mundo de hoje. Agora, a questão sempre é se vale a pena fazer uma Constituição ou desconstitucionalizar 80% dos assuntos que estão lá. Porque talvez seja mais simples. Um assessor de um ex-candidato a presidente, eu não vou dizer o nome aqui, mas, enfim, um importante, pessoa que eu gosto muito, respeito muito, lá atrás ele me disse que tinha sugerido ao candidato, de quem ele era assessor, que ia apresentar uma emenda constitucional com apenas um tópico. Desconstitucionalizar um monte de coisa. Ficam retirados da Constituição os artigos tais. Acabar essa constitucionalização excessiva. Fica a organização do poder e garantia das liberdades individuais. Pronto, o resto... Acabou. Eu sou a favor dessa emenda. Porque, veja só, olha, aquilo que pareceu uma vitória lá em 1988, que é o chamado Índice Constitucional de Educação, 10% para a educação, aquilo fazia sentido, como eu disse, quando nós tínhamos 3 milhões e meio de crianças, não tinha escola para todo mundo. Não é essa a realidade. Exatamente. Então vai sobrar dinheiro para a educação. Por outro lado, vai faltar para a saúde. Então, você cristalizar na Constituição um percentual de gasto é de uma imbecilidade, que é entre nós, hein? Tudo bem, foi um mérito em 88, tá? Mas é o fim da linha. É verdade. É você chegar e dizer para um chefe de família, meu filho, quanto você gasta aí com educação? Tem 3 filhos. Eu estou gastando, sei lá, 7 mil reais. Seguinte, daqui para frente você vai gastar 7 mil reais para o fim dos seus dias com educação. E ele, legal, mas os filhos crescem, eles não estão mais na faculdade, mas eu tenho que continuar gastando. Tem que... Eu falo, pô, mas não dá, cara. Não... Sabe assim? Não faz sentido. Além do que, é uma agressão democrática. Tá certo? É você violar o direito do povo de escolher... As suas próprias escolhas de acordo com as suas prioridades, de acordo com o contexto que você vive. Exatamente. É isso. Então, não pode, ataca a Constituição. Não, é a Constituição que está atacando a sociedade. Ao contrário. Quando ele impõe isso, ele está atacando a sociedade. Então, eu fico muito impactado quando alguém... Estão atacando a Constituição. Eu acho bom atacar a Constituição, porque ela tem muita coisa errada. Então, atacar nesse sentido, no sentido de reformar. É isso aí. Tem que reformar essa Constituição. Mas é isso, vamos ver. Vamos reformar a Constituição e o Brasil. Daphne, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Foi muito bom esse grande bate-papo, essa grande reflexão sobre o Brasil. Muito obrigado a você, a todos os seus espectadores. E vamos torcer para que em 2027 tenhamos aí um presidente com força e vitalidade para fazer as mudanças boas para o país. É isso aí. Muito obrigado. Um abraço. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.